Muito bem, estamos de volta para falar sobre política. Meio-dia, 3 minutos. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Você sabe que jornalista, radialista, acaba virando, mesmo sem querer, uma espécie de clínico geral, né? Isso. A gente precisa ter noção sobre tudo. Não é que você vá entender de tudo, saber de tudo, porque ninguém sabe. Agora, noções básicas do que acontece no cotidiano é nossa obrigação, é nosso mistério. Foi assim que eu aprendi, foi assim que você aprendeu também. Sim. Então, eu estou fazendo aqui esse arrodeio. É correta ainda essa palavra, arrodeio? Sim. Esse arrodeio para dizer que esse caso agora lá de São Paulo, tem muita gente reclamando do vendaval que deu na sexta-feira. Vocês sabem, a imprensa toda está mostrando, a Rede Cultura que tem sede lá também. Mas eu já testemunhei um vento de 55 km/h. Eu, trabalhando no estádio Pinheirão, em Curitiba, numa partida de futebol. Caixa de som do tamanho de um guarda-roupa que estava de lado do gol, um vento de 55 km/h levou. Parecia caixa de fósforo. Minha gente. Imagine um vento de 110 km, como foi o caso de sexta-feira. Brincadeira então, não. Só sabe quem vive. O americano é acostumado a isso. Tem aqueles furacões, vendavais, tudo. Então, o que aconteceu em São Paulo sexta-feira foi uma coisa inédita, nunca tinha acontecido na capital paulista e parece-me que no Brasil há poucos registros na história de um vento com aquela velocidade. Não há quem resolva aquilo rapidamente e cidade nenhuma no mundo está preparada para aquilo. E se você não sabia, fique sabendo que nos Estados Unidos ainda existem muitos postes de madeira, toras de eucalipto. Aqui no Brasil eu vi em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, em outras cidades gaúchas, postes de madeira. E você não tem ideia de quantos postes foram destruídos pelo vendaval sexta-feira lá em São Paulo. Vamos à política? Vamos embora. Ontem, naquela reunião lá do Itamaraty, o presidente Lula cansou de falar estabilidade. Estabilidade em tudo, financeira, econômica, política, social. Naquele encontro que ele teve lá com autoridades, inclusive estrangeiras, falando nas possibilidades de investimento aqui no Brasil. Vamos ver o que o presidente falou? Está aqui na sua tela. O que nós estamos fazendo é dizer para vocês o seguinte: nós vamos garantir estabilidade política, nós vamos garantir estabilidade social, nós vamos garantir estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal e nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais e que a gente possa chegar a Alckmin, ao invés de 600 e poucos bilhões de dólares de comércio exterior, por que a gente não estabelece uma meta de chegar a 1 trilhão de dólares de comércio exterior e vamos buscar isso? Você lembra daquela história? Plante que o governo garante, lembra? Sim. Pronto. Então, invista que o governo está garantindo estabilidade jurídica, financeira, econômica, social. Só não vai investir quem não quiser. Palavra do presidente da República. Quer ver o que Lula está fazendo hoje? Vamos embora. Pensa numa agenda carregada, viu? Muito cheia. Eita, tá grande mesmo. Mauro Vieira, logo cedo. Faixa de Gaza, viu? Hoje liberaram mais 600 e poucos, nenhum brasileiro. Estão demorando. E o problema todo foram aquelas falas feitas por autoridades brasileiras que irritaram Hamas e irritaram Israel também. Desagradou a todo mundo. Então, vai deixando os brasileiros aí. Os pobres são lá que sofrem, né? 34 pessoas. Rui Costa, ministro da Casa Civil, foi recebido em seguida. Nesse instante, o presidente Lula está conversando com Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, para resolver a questão da ordem de serviço da BR-423 aqui no vizinho estado de Pernambuco. À tarde vem Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Aí depois tem uma reunião, Anchieta, muito cheia. Olha só, Flávio Dino, Fernando Haddad, quem mais? Alexandre Padilha, Mauro Vieira, Vinícius Carvalho, vários ministros para discutir naturalmente assuntos variados. Depois uma reunião com Fernando Haddad e o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a agenda será concluída com Lula batendo um papo com o chefe do gabinete pessoal, que é o Marco Aurélio Marcola. A agenda com o chefe de gabinete, eu acho que não deveria ser registrada, porque o chefe de gabinete está ali toda hora. A toda hora, né? Sim. Você, para chegar ao gabinete do presidente, passa pela sala do chefe de gabinete. Não é assim em todos os governos? Mas essa é a agenda presidencial para hoje. E o Senado aprovou ontem, na CCJ, a tão propalada reforma tributária. Deve votar hoje
se não votar hoje, deve votar amanhã, em plenário. Reforma tributária que está dando muito o que falar, porque dizem que a carga tributária vai aumentar, em vez de se estabilizar ou de se reduzir. E o próprio relator dessa reforma no Senado, Eduardo Braga, ontem foi aos 4 cantos dizer que o que está sendo aprovado é o que é apenas possível nesse instante. Veja aí. Eu acho que nós aprovamos na democracia o que foi possível. É a primeira reforma em regime democrático que consegue ser aprovada na Câmara dos Deputados e aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça, com uma grande sinalização de aprovação no plenário do Senado. O problema é que deram muitas concessões, fizeram muitas concessões, reduziram carga tributária de vários profissionais liberais, de empresa disso, empresa daquilo, e o governo não quer que haja redução de arrecadação. Ou seja, se tira dali, alguém vai pagar aqui. Esse é o problema. E nós vamos pagar. Pode escrever e anotar. O pobre do consumidor. Não tem para onde. Não tem para onde. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera que a votação seja feita sem politização, sem história de ideologia. Veja aí, Fernando Haddad. Não se trata de governo e oposição. Não se trata de PT e PL. Não se trata disso. Uma coisa que é geracional, que vai produzir por décadas os efeitos, não pode ser objeto de polarização política. Eu conheço um cientista político que ele costuma dizer que todas as vezes que qualquer governo, viu, não é só o de Lula não, seja governo municipal, de qualquer estado ou governo federal, de qualquer país, estiver muito interessado na aprovação de uma coisa, só é boa para o governo. Não é boa para o povo, não. É desse jeito. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, está no Rio de Janeiro, reunido com Eduardo Paes, o prefeito da capital fluminense, com o governador Cláudio Castro, assinando acordos para ver se aquela coisa da violência no Rio, pelo menos, se estabiliza. É mais uma tentativa. Tem essa história da GLO, uma GLO diferenciada, porque as Forças Armadas estão nas fronteiras e em 2 estados apenas, nos principais portos e aeroportos. Aliás, alguém da Marinha foi dar uma entrevista ontem, um repórter perguntou assim, e aquela área da Baía de Guanabara, que dá para favela tal, favela da Maré, favela... ali nós não estamos não, nós estamos nessa outra área para cá. Como quem diz assim, ali está liberado, deixa o pessoal se divertir. É impressionante. Não, aí é demais. Viu? Como as coisas acontecem no nosso Brasil. Conforme Anchieta Araújo mostrou agora há pouco aqui no jornal, a Câmara Municipal de Campina Grande está aguardando a comunicação oficial do Tribunal Regional Eleitoral, a decisão que foi tomada lá naquele julgamento da cassação dos vereadores, para que o presidente Marinaldo Cardoso adote as medidas cabíveis. É assim no Poder Judiciário. Sai uma decisão, publica-se o acórdão, comunica-se a quem de direito e, a partir daí, as providências são tomadas. E hoje é muito fácil fazer isso, porque na hora que a própria Justiça Eleitoral em Campina Grande for comunicada, se já não foi, basta um computador ali, você dá um clique e muda tudo, contabiliza tudo. Antes você ia contar cédula de papel, lembra? Sim. Hoje não, você vem aqui, piripipi, resolve rápido. É verdade. Uns estão saindo, outros estão chegando. É desse jeito. E o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, deve mesmo se filiar ao partido de Efraim Filho, União Brasil. Vai ser colega de Damião Feliciano, né? Ah, é, né? Damião não é do União Brasil? É verdade. Damião tirou de tempo Júlia Lemos, não esqueça disso. Exatamente. No voto, né? No voto. Foi. Então, Bruno Cunha Lima ontem deu entrevistas e disse que muito provavelmente vai para a União Brasil. Não está batido o martelo ainda oficialmente, porque você sabe que as coisas não são como a gente quer e nem como a população deseja. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, mas se encaminha para isso. E o próprio senador Efraim Filho já disse que são favas contadas a ida do prefeito de Campina Grande para o partido que ele comanda aqui no estado. Muito bem. Boca maldita de hoje. Eita! Calçadão da Cardoso Vieira. Você já ouviu falar, porque tem nessa história de LGBTQIA+, não tem? A sigla aí tem o S, parece que é de simpatizante, né? Ah, tem também? Tem o S. Nesse alfabeto todo tem o S, que é de cima. Você é isso? Não, eu sou simpatizante apenas, né? Agora você fica rindo aí. Agora criou-se na política e de Campina Grande o opositor simpatizante. Opositor simpatizante é ótimo. Vamos ver e ouvir na voz e na imagem aí do vereador Alexandre
Pereira, que é o Alexandre do sindicato. Veja Vamos lá. lá. Nós perdemos 3, mas nós temos muitos simpatizantes da bancada de oposição à gestão. Isso é claro, vocês sabem disso. Não tem aqui por que a gente negar. Nós temos alguns simpatizantes que muitas vezes, para não se constrangerem, se retira do plenário, sai, não é? E não haja nenhum tipo de constrangimento, mas são pessoas que claramente da oposição são simpatizantes. Eu fui um dos que cobrei no início dessa legislatura que a oposição fosse realmente a oposição. Vocês sabem disso, quantas vezes eu falei aqui da bancada do silêncio e da oposição simpatizante. E nós temos simpatizantes sim na oposição, isso está muito claro, só não vê e não quer, mas a gente tem tido a alegria de poder contar muitas das vezes com esses colegas de oposição que nos têm ajudado a gestão em alguns momentos que nós precisamos. Realmente em Campina tem Oposição simpatizante. Agora, eu vou saber dos 4, qual será o opositor simpatizante? Se é o Márcio Melo, será que é o Márcio Melo? Doutora Carla? Napoleão Maracajá? Ou Bruno Faustino, que já está na oposição, já está na Câmara. Aliás, ele está como suplente de Valéria Aragão, agora ganha a titularidade. É um outro arranjo que precisa ser feito. Mas o Bruno Faustino é muito ligado ao presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino. Sim. E eu acho que ele não vai simpatizar de jeito nenhum. Agora, segundo Alexandre, existe na Câmara de Campina a oposição simpatizante. A oposição simpatizante é ótima. Essa é espetacular, viu? Maravilhoso. É isso, Anchieta. Por falar nisso, a gente cometeu um equívoco quando colocou agora há pouco uma arte, no bloco anterior, né, Central de Paula aqui, uma arte com as fotos daqueles que devem assumir as vagas, né? Quando citou Bruno Faustino, entrou Bruno Faustino, jornalista, né? Que trabalhou na Rede Cultura e tal. O pessoal deu uma viajada. Aí a gente está corrigindo, já está aí, não? Já tá aí, então solta aí, por favor. Aproveitar, Paulo está por aqui. Bruno Faustino, agora tá certo, vereador, né? É esse aqui, agora está certo. Você vê aí pela ordem, Napoleão Maracajá, doutora Carla, o Bruno Faustino e o Márcio Melo. Agora está certo. Aí está batido o martelo. Está certo, muito bem. Aí tem aquele povo que ainda bem que Paulo foi o primeiro que disse, essa foto tá errada. Eu avisei aqui em off a Anchieta. E só para lembrar você, sábado agora, sexta-feira, melhor dizendo, hoje é quarta depois de amanhã, teremos o Ponta a Ponta. Ponta a Ponta. Com reprise no sábado. Isso mesmo. Ao meio-dia. Exatamente. Agora nós vamos ter realmente o Ponta a Ponta no novo horário, como eu falava ontem, por conta da questão da grade nacional da cultura. A gente tem que fazer uma adaptação. Então, vai ficar na sexta-feira, horário nobre, seguindo a nossa programação local. Diversidade, 18 horas, 18h20 o ITN, 19 horas o esporte e logo depois vem o Ponta a Ponta. 7h30 o Ponta a Ponta na sexta-feira. Na sexta-feira. Reprise sábado, meio-dia e 30. Exatamente. Fechado o negócio. 30 a reprise. Colada ali no Ideia Livre. Eu estava falando com o Saulo Queiroz aqui. Vem antes do Ideia Livre. 12h30 depois do Ideia Livre. Ok. Até amanhã, gente. Né? Um abraço, Paulo. Até amanhã. Bem, chegou a hora de acompanhar outras novidades da Capital Federal, direto